No dia 7 de abril, Pateta o filme completou 30 anos desde o seu lançamento. Na época do seu lançamento, as críticas ficaram divididas entre pessoas que adoraram e pessoas que odiaram. O filme foi lançado no mesmo ano que Toy Story, que foi lançado em dezembro de 1995 e dominou as conversas das pessoas naquela época. Pateta o filme não foi esquecido, mas era comum ver uma face de estranhamento após citar o filme durante uma conversa sobre animações clássicas. Fazia muito tempo que eu tinha assistido Pateta o filme, e assisti outra vez recentemente, e percebi que a cena inicial tinha saído da minha mente. Não lembrava que o Max tinha tido aquele pesadelo sobre estar se tornando seu pai, e nem que o Pateta causava tanta destruição ao longo da sua jornada rumo ao Lago do Destino, mas vou falar sobre essa destruição depois. Pateta o filme é um filme tão profundo que eu não acreditei quando vi que o filme dura menos de 1h30. Apesar do filme começar pela perspectiva do filho, o Max, vou começar pela do Pateta. Desde o começo fica claro que Pateta ama e respeita seu filho, e ao longo do filme vemos diversas pessoas querendo quebrar isso, seja através do bafo que trata seu filho como um general trata suas tropas e diz que o Pateta deve ser assim, ou através do diretor que coloca medo no Pateta, dizendo que seu filho está se juntando a uma gangue e irá parar na cadeira elétrica se ele não fizer nada. E é justamente por ouvir as opiniões alheias sobre como ele deveria criar o seu filho que todos os problemas com o seu filho se intensificam, pois é pela pressão feita pelo diretor de que o Max vai parar na cadeira elétrica que faz o Pateta levar o Max de forma forçada em uma viagem para pescar, impedindo que o seu filho levasse a garota que ele gostava para sair, gerando um atrito entre pai e filho. No entanto, não temos como julgar o Pateta por essa atitude, pois quem nunca ouviu o discurso, ele ficou assim porque os pais passavam a mão na cabeça. Então é extremamente compreensível a reação desesperada do Pateta ao receber notícias tão desanimadoras do diretor da escola, que tem acesso a uma versão do Max que, por conta do tempo que ele tem que dedicar ao trabalho, é quase impossível para o Pateta conhecer. Então ele, como um pai preocupado, preferiu prevenir do que remediar. Sendo verdade ou não, era nítido para o Pateta que ele precisava se conectar com o próprio filho, pois ele estava passando pela fase onde os pais sentem que vão perder os filhos ou que não são amados por eles. Então o Pateta resolve usar o método que conectou ele ao pai dele, uma viagem pelo país para ir pescar no Lago do Destino. Ao longo do caminho, nós vemos o Pateta errar ao tentar forçar uma conexão com o filho dele, mas ele não faz isso para mostrar autoridade. Ele respeita que o filho dele está crescendo e criando a própria vida. Ele apenas quer fazer parte dela. Por isso que, quando ele recebe a sopa de letrinhas escrita "Oi pai" do Max, é um momento emocionante, pois aquele pequeno gesto significa que o Pateta sempre fará parte da vida do filho. Ouvi várias pessoas dizendo que quando elas assistiram ao filme, elas se identificaram com o Max como crianças e com o Pateta como adultos, que se enxergaram nos personagens e, embora eu não tenha passado pela mesma experiência, nem na infância nem como adulto, consegui curtir a trama, pois agora eu compreendo ela mais do que eu compreendi na época. As pessoas disseram se conectar com o Max por causa da vontade dele de ser maior, ser o popular da escola, e não entendam errado, ele não quer isso para ter poder, mas para ter uma chance com a garota que ele gosta, a Roxanne, que talvez por não ter dado tanta atenção na época, eu não tenha percebido algo que hoje é nítido para mim. A Roxanne já gostava do Max desde o começo. Ela não estava gostando das coisas doidas que ele estava fazendo, mas ela gostava porque essas coisas doidas eram feitas por ele. Assim como a atitude do Pateta, a reação do Max ao ser obrigado a viajar com o pai, quebrando seu planejamento, é compreensível, ainda mais porque essa atitude do Pateta foi influenciada pela opinião alheia, seja pelo diretor dizendo que ele fazia parte de uma gangue, ou pelo bafo dizendo que tinha algo errado em um garoto não querer passar um tempo com o pai. Ao longo do caminho, o Pateta tenta fazer as coisas da mesma maneira que fez com o seu pai. E, obviamente, o Max não tem o menor interesse naquilo. Não é porque ele odeia o pai, mas porque ele sente estar perdendo tempo com aquela viagem. E a pressão de ele ter mentido para Roxanne antes da viagem não ajudava. Tanto que ele escreve uma carta admitindo, mas não enviou. Max tinha um objetivo e estava subvertendo a sua moral para cumprir esse objetivo. Fingiu ser o Powerline e mentiu para Roxanne. E quando o Pateta confiou o mapa a ele, o Max alterou a rota para Los Angeles. O Max, ao longo do filme, foi subvertendo a sua moral. Contudo, ele não demonstra orgulho em nenhum momento, o que nos deixa convencidos que o Max, na bifurcação, escolheria o caminho para o Lago do Destino, mas ele não faz isso. Pelo contrário, continua seguindo seu caminho para Los Angeles. Max não percebeu naquele momento que o que ele tinha estabelecido com o Oi Pai na sopa de letrinhas foi quebrado por aquela escolha na bifurcação, pois agora a Pateta tem motivos para pensar que a conclusão que ele tinha chegado depois da sopa de letrinhas era uma farsa. Por isso que quando a tensão é elevada e o Max entende a frustração de Pateta, puxando a
canção Você Aonde For. Com essa canção, Max reconhece que deixou seu pai de lado e retorna às suas raízes. Se antes Max estava disposto a subverter a si para alcançar os próprios objetivos, agora ele estava disposto a curtir o resto da viagem com o seu pai e dizer a verdade para Roxanne. Afinal, seria muito difícil invadir o show do Powerlines sem ser expulso pela segurança. Bom, seria se não fosse o nosso herói. O Pateta não só ajudou Max a invadir o show do Powerline, mas o ajudou a chegar no palco e dançar com o Powerline, sem ser expulso pela segurança. Agora, não teria como a Roxanne descobrir a mentira. Max não teria mais que contar a verdade e eles foram felizes para sempre. Bom, isso é um filme da Disney, então é óbvio que eles não poderiam finalizar o filme com "não tem problema mentir desde que não descobriram depois". Por isso, o Max foi na casa da Roxanne e contou a verdade. Ela perdoou e eles viveram felizes para sempre. Bom, pelo menos até o segundo filme, onde o Max trocou a Roxanne por uma gótica. Uma pequena pausa para aplaudir os roteiristas, porque tenho certeza que vocês se lembram que eu disse que esse filme tem menos de 1h30. Por isso, é incrível que com tão pouco tempo para desenvolver a Roxanne no filme, os roteiristas tenham conseguido conquistar a nossa empatia e demonstrar a personalidade da personagem para que quando o Max mente para ela, nós pensássemos: pô, Max, mó vacilo. O que mais me impressionou ao reassistir não foram as qualidades atemporais que Pateta o filme possui, mas sim que eu ri e me diverti com os pequenos detalhes mais do que eu havia rido ou me divertido na infância. Sério, ri muito quando o carro do Pateta explodiu. Falando em carro explodido do Pateta, vamos falar sobre a destruição que o Pateta causa ao longo do filme. Anote a lista. Ele quebra a cerca da casa dele, o hidrante da casa da Roxanne, quase fez um caminhoneiro jogar no Vasco, destruiu o churrasco do bafo, perdeu uma carne, uma câmera, uma fita, a barraca e as meias para o pé grande. Estourou um pneu, arranhou o carro na bifurcação e, para fechar com chave de ouro, fez o carro cair no rio, perdeu a carga e recebeu perda total do carro após explodir ele. Foi bom revisitar esse filme e poder dar mais atenção para esses pequenos detalhes. Fico feliz em saber que um filme muito menosprezado em sua época, hoje tenha recebido o respeito merecido. Com uma nota de 3.7 de 5 no Letterboxd, 6,9 de 10 no MDB e 4,8 de 5 no Google, Pateta o filme conseguiu o reconhecimento que devia ter recebido no ano do seu lançamento. Se tornou um clássico das animações e marcou gerações inteiras. Recomendo a todos assistirem Pateta o filme. Vocês não vão se arrepender. Gostou do vídeo? Então compartilhe com os amigos. Comente algo, veja mais vídeos, se inscreva no canal e até a próxima.